vamos, neste bloco, tratar do mercado de capitais. Já comentamos em aula anterior, quando falamos da CVM, o que é o mercado de capitais. É o mercado dos valores mobiliários. Valores mobiliários são, numa definição restrita, aqueles títulos emitidos pelas sociedades anônimas de capital aberto. Títulos esses que representam para os investidores um investimento com determinado grau de risco. E também comentamos que no mercado de capitais, o valor mais conhecido, o título mais negociado, o valor mobiliário mais importante, são as ações. A ação é a menor parte do capital de uma sociedade anônima, tanto SA aberta quanto SA fechada. Toda sociedade anônima, seja aberta ou fechada, tem o seu capital dividido em ações. A diferença é que somente as sociedades anônimas de capital aberto têm as suas ações negociáveis, disponíveis para negociação no mercado de capitais. As ações são sempre nominativas. No Brasil, desde 15 de março de 1990, que não existe mais ação ao portador. Até aquela data existia, mas o Plano Collor, entre muitas alterações que implementou, uma das alterações mais importantes foi o fim dos títulos ao portador no Brasil. A única exceção é o cheque até determinado valor definido pelo Banco Central. Este valor está desde julho de 94 em R$100. Então a única exceção é o cheque. O cheque até R$100, inclusive, pode ser ao portador. Qualquer outro título, obrigatoriamente, é nominativo. E ação é um título, valor mobiliário é um título, ação é o principal valor mobiliário, então ações são sempre nominativas. E no Brasil, no atual estágio do mercado de capitais, as ações são escriturais. Ação escritural significa que o título é eletrônico, ele não tem existência física, você não leva um papel para casa, você leva ou um certificado ou um extrato de investidor emitido pela corretora, que representa o investidor que adquiriu aquelas ações. E aí vamos comentar acerca do certificado. As ações são escriturais, podendo ser com ou sem certificado. O certificado é um título físico, um papel, que certifica, que dá ao possuidor a certificação de que ele é titular daquelas ações. Atualmente, no mercado de capitais brasileiro, é muito pouco usado a emissão de certificado. Porque uma ação com certificado torna-se mais difícil de ser vendida, porque para ser negociada você tem que cancelar aquele certificado. Enquanto que uma ação sem certificado, a ordem de venda pode ser dada até por telefone ou por sistema eletrônico, o chamado home broker, que é um instrumento cada vez mais utilizado, onde o investidor conecta-se com a corretora por um sistema eletrônico via internet, com conexão segura e criptografada, e o investidor comanda as suas decisões de compra e venda. Então, o mais comum atualmente é que as ações sejam sem certificado. As ações podem ser ordinárias ou preferenciais. As ações ordinárias sempre dão direito a voto nas assembleias de acionistas. E aí eu vou apresentar para você uma pegadinha. Uma pegadinha típica de bancas de concursos públicos, principalmente na área bancária, é utilizar determinadas expressões muito restritivas, como, por exemplo, sempre, nunca, tão somente, exclusivamente, unicamente. Normalmente, quando uma
afirmativa tem uma dessas expressões, ela está errada, porque normalmente existem exceções a uma determinada regra. Mas isto também é uma regra, isso também tem exceção. E nós acabamos de ver uma exceção. As ações ordinárias sempre terão direito a voto nas assembleias dos acionistas. O conjunto de possuidores de ações numa sociedade anônima reúne-se em assembleia, por exemplo, para eleger o conselho de administração. Quem vota são os detentores das ações ordinárias. E um detalhe fundamental, é cada ação um voto. Então, quem possui mais ações tem o maior número de votos. Sociedades anônimas são sociedades de capital, não são sociedades de pessoas. Por isso, o voto é por capital e não por indivíduo. Vota mais, tem mais poder quem colocou mais dinheiro. Quem tem mais da metade do capital votante, ou seja, mais da metade das ações ordinárias, controla a companhia. Não toma todas as decisões sozinho. Existem algumas decisões que a lei exige que tenham um quórum maior, para preservar e garantir alguns direitos para os chamados acionistas minoritários. Acionista majoritário, acionista controlador, é aquele que possui a maioria das ações ordinárias, porque são estas que detêm o direito de voto. Temos também as ações preferenciais. As ações preferenciais ou não têm direito de voto ou têm direito restrito. Algumas companhias dão aos detentores de ações preferenciais o direito de eleger em separado um membro do conselho de administração, por exemplo. Então, isso é um direito restrito. O acionista de ações preferenciais não integra o controle, porque o controle é exercido por quem tem a maioria das ações ordinárias. Entretanto, as ações preferenciais têm preferência na distribuição de dividendos. Dividendo é a parte do lucro que é destinada a acionistas. A lei das sociedades anônimas exige que pelo menos 25% do lucro líquido seja distribuído entre os acionistas, na proporção que cada um deles possui do capital. Entretanto, nesta distribuição, os detentores de ações preferenciais têm preferência. Essa preferência pode se dar basicamente de três formas. Ou eles recebem um percentual maior, e neste caso no mínimo 10% a mais, ou eles recebem antes, ou uma combinação dos dois quesitos, recebem mais e na frente. O acionista ou investidor, para adquirir ações ou para vendê-las, ele não vai diretamente à bolsa. Ele necessita ser representado por uma corretora ou distribuidora. Comentamos anteriormente que até 2007 a bolsa era uma associação civil de propriedade das corretoras. Por isso, apenas as corretoras tinham acesso ao ambiente da bolsa. A partir de 2008, a Bovespa tornou-se uma sociedade anônima e fundiu-se com a BMF. Então, em 2009, uma decisão conjunta do Banco Central com a CVM permitiu que também as distribuidoras tenham acesso ao ambiente de bolsa de valores. Além disso, existe o chamado ambiente de mercado de balcão, hoje denominado Bovespa+. É um mercado que não tem o mesmo pregão do ambiente de bolsa. Tanto para o ambiente da bolsa de valores como para o mercado de balcão, o investidor que pretende comprar ou vender ações precisa dar uma ordem de compra ou de venda para a sua corretora ou distribuidora, que o representa naquele ambiente. O que nós vamos ver a partir de agora são as diversas modalidades, os diversos tipos
de ordens de compra e venda. Temos a ordem a mercado. Na ordem a mercado, o investidor determina apenas a quantidade e a característica das ações que ele pretende comprar ou vender. Então ele diz: compre 1.000 Petrobras preferencial, venda 2.000 Vale do Rio Doce. Isso é uma a mercado. Isso é uma ordem que especifica apenas quantidade e características. Característica é qual a empresa e qual tipo de ação. Na ordem a mercado, no momento em que a corretora recebe a ordem será executada. A ordem a mercado tem execução imediata. Temos a ordem administrada. Na ordem administrada, também o investidor determina apenas a quantidade e as características das ações que ele pretende comprar ou vender. A diferença é que na ordem administrada, a execução fica a critério da corretora. A corretora tem um mandato, uma autonomia para definir, na sua avaliação, o melhor momento para o cumprimento desta ordem. Porque a ordem tem um prazo de validade, que a gente não vai aprofundar, porque não é do escopo do nosso estudo, mas que pode ser desde uma ordem que só vale para aquele momento, ou uma ordem que tem um prazo de validade de até 30 dias. Então, se o investidor dá uma ordem administrada, compre 1.000 Vale do Rio Doce administrada, por um prazo de 30 dias, a corretora terá todo aquele tempo para avaliar o melhor momento, a conveniência do cumprimento desta ordem. Repare uma coisa, tanto na ordem a mercado quanto na ordem administrada, o investidor não estabeleceu critérios de preço. Ele simplesmente disse: compre tanto tal ação, venda tanto tal ação, mas não disse por quanto. No momento em que o investidor estabelece um critério de preço, é um outro tipo de ordem. É uma ordem limitada. Na ordem limitada, o investidor, além de definir a quantidade e as características, porque isso ele tem que definir sempre, ele sempre tem que dizer qual ação ele quer comprar e quantas, qual ação que ele possui ele quer vender e quantas, isso ele sempre terá que dizer. Mas, além disso, na ordem limitada, ele define que a ordem será cumprida por um preço igual ou melhor. Ou seja, se é uma ordem de compra, o que é melhor para a compra é que seja menos. Então, uma ordem de compra, um limite máximo de preço. Numa ordem de venda, é melhor que seja mais caro. Então, numa ordem de venda limitada, é um limite mínimo de preço. Ou seja, uma ordem limitada, o investidor diz o seguinte: compre por até este valor. Ou, numa ordem limitada de venda, venda pelo menos por este valor. A ordem casada é aquela na qual o investidor determina a compra de uma ação e a venda de outra. Normalmente, nestes casos, o investidor pretende mudar a composição da sua aplicação, quer se desfazer de uma ação que ele acha que não vai valorizar mais ou está começando a desvalorizar, e adquirir uma outra que ele considera que tem um potencial melhor, mas ele não quer desembolsar muito, então ele quer trocar o seu investimento. Então a ordem casada vincula a compra de uma ação com a venda de outra. O investidor pode definir qual que ele quer que seja cumprido primeiro, mas só fecha o negócio se fechar nas duas pontas. Só compre se conseguir vender, ou só venda se conseguir comprar.